No estudo bíblico de hoje, no livro de Apocalipse, nós entramos na quarta sessão. Hoje nós vamos ver o começo do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Antes de começarmos, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e nos dê entendimento. Deus amado, nós louvamos o teu nome. Te damos graças por teu cuidado sempre diante dos nossos olhos, pelas nossas vidas, a despeito das dificuldades que sofremos, como era previsto que no mundo passamos por aflições, mas nós te damos graças, porque o Senhor cuida de nós nesse mundo tão difícil. Que o Senhor nos abençoe agora, porque vamos nos voltar para a tua palavra e precisamos que o teu Espírito nos ilumine, nos dê entendimento e ao mesmo tempo transforme o nosso pensamento, o nosso coração, conformando-o segundo a tua palavra, para dirigir a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta quarta sessão é de Cristo e os adversários dele. Essa é a quarta sessão do livro, mas é a primeira da segunda divisão maior. As três primeiras sessões que nós já vimos, que formam a sessão maior, tratam da igreja e seu testemunho e sua perseguição no mundo e, ao mesmo tempo, o governo de Deus em seu favor até o juízo final. Cristo, andando no meio da igreja, se dirigiu a ela com repreensões e exortações e com promessas de vida através das 7 cartas na primeira sessão. Na segunda, Cristo, o Cordeiro que foi morto, tendo vencido, se assentou no trono de Deus e, exercendo o seu governo, abre os 7 selos do livro da história da redenção, trazendo provações à sua igreja e aflições à terra, enquanto responde às orações dos crentes, protegendo-os, contando e selando todos eles, até que chegue o dia do juízo, o 7º selo. Também em resposta às orações dos santos, na terceira sessão, vemos Deus trazer juízo sobre todos os homens ímpios, enquanto os adverte ao fazer soar as trombetas. Mas o juízo final, a 7ª trombeta, não vem até que a sua igreja seja guardada, seja medida. Essa foi a primeira sessão maior que fala do que acontece com a igreja e aqui neste mundo. Na segunda sessão maior, que é formada pelas 4 últimas sessões do livro, elas tratam do que está por trás dessa perseguição do mundo ímpio contra a igreja. É o ódio a Cristo. E o ódio a Cristo se volta contra a sua igreja amada por parte de Satanás e seus agentes, que são as 2 bestas, a Babilônia e os homens com a marca da besta. Esta quarta sessão, como as demais, cobre todo o tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Ela inicia voltando ao nascimento de Cristo, o comecinho do capítulo 12 até o versículo 5, e termina com o Filho do Homem coroado, assentado no trono com uma foice afiada na mão para o juízo final, lá no capítulo 14. Nesta sessão, os inimigos de Cristo e da igreja, que são o dragão e seus aliados, são apresentados. Então nós começamos a ver, no capítulo 12, de 1 a 6, a mulher, o filho e o dragão. Essa visão de João começa com um sinal no céu. Uma mulher gloriosamente adornada com o sol, com a lua debaixo de seus pés, coroada com uma coroa de 12 estrelas, está em trabalho de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Os 2 primeiros versículos diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Segue-se outro sinal. Um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças coroadas e 10 chifres, que arrastava com sua cauda a terça parte das estrelas do céu,
as quais ele lançou à terra, ele parou então em frente à mulher para devorar o filho tão logo nascesse. É o que lemos nos versículos 3 e 4. Nasceu o filho, varão, que regerá as nações com cetro de ferro, e foi arrebatado para Deus até o seu trono. Tendo falhado em devorar o filho, o dragão se voltará contra a mulher, mas ela fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar e sustento por 1260 dias. É o que lemos nos versículos 5 e 6. Essas figuras são aqui chamadas de sinais. Sinal é alguma coisa que acontece ou que aparece que tem um outro significado. Então acentua, eles serem chamados de sinais, acentua a necessidade de atentarmos para os seus significados. A mulher radiante simboliza a igreja, tanto a igreja que temos agora nos moldes do Novo Testamento, quanto a igreja da Antiga Aliança. Algumas vezes nós encontramos referências assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu vou ler no profeta Isaías e depois carta de Paulo aos Efésios. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então veja que a igreja, Israel, era chamada de esposa, de noiva. Tanto é que quando Israel se afasta de Deus, ele pergunta, quem deu divórcio? Então mostrando a figura de um casamento e de uma mulher que dá à luz a filhos. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo falando de como nos enchemos do Espírito, num ponto ele diz assim, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então veja a igreja como uma mulher, como desposada com Cristo Jesus. Na terra a gente olha e a igreja parece fraca. Os crentes são ameaçados, ridicularizados, escarnecidos e várias vezes mortos. Mas não na perspectiva do céu. Quando vista do céu, a igreja é gloriosa, é vestida do sol. Ela é poderosa, tem a lua debaixo dos pés. É vitoriosa, tem coroas. E é essa igreja, essa visão da igreja a partir do céu. Ela está grávida, pois tem uma incumbência de dar à luz o Cristo segundo a carne, como Paulo escreve em Romanos 9,5. A igreja teve essa missão de trazer o Filho. Daí vemos o segundo personagem, o Filho. O Filho, praticamente nenhum comentarista discute essa questão. O Filho varão é Cristo Jesus, que há de reger as nações com cetro de ferro, fazendo uma citação do Salmo de número 2. Com vara de ferro as regerás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, verso 9. Aliás, lá atrás, numa das cartas, nós lemos assim, Apocalipse 2, 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então essa referência é Cristo Jesus. Ele é a semente, o descendente da mulher prometido lá no Éden, na sentença de Deus contra a serpente, em Gênesis 3,15. Paulo mostra isso dizendo assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Gálatas 4:4. Temos a figura da mulher, a igreja, o filho, Cristo Jesus. E o dragão, por sua vez, simboliza Satanás. A gente entende aqui pelo texto claramente que é ele, mas nós temos isso explícito no final do livro. Apocalipse 20, versículo 2 diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ali todas as designações explícitas ou simbólicas estão juntas. O dragão tem 7 cabeças coroadas, o que aponta para seu domínio sobre este mundo todo. 7 dando a ideia de todo, e com coroa, tem um domínio nesse mundo. Paulo escreve aos Efésios, e eu leio falando sobre isso. Eu leio Efésios 2:2, que mostra a condição do passado daqueles que estavam sem Cristo, e a nossa luta lá na frente, no capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando ele vai falar da nossa luta, são as autoridades, não só as visíveis, mas também as autoridades espirituais, até nas regiões celestes. Esse é o dragão, e ele tem grande poder. Chifre, nós já vimos no outro lugar, é sinal de poder, de autoridade. Aqui ele é representado com 10 chifres, mostrando que é muito poder que ele tem. Mas quando Satanás caiu, ele levou consigo 1/3 das estrelas do céu. Isto é, um grande número de outros anjos que também com ele caíram da sua condição de anjos de luz. No livro de Jó, Deus fala assim para Jó, Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pedro, vai adiante, Pedro e Judas. Pedro 2,4, na segunda carta, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Judas 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O dragão, Satanás, arrebanhou um grande número de outros anjos caídos com ele. Qual o objetivo do dragão? Fica ali mostrado na figura: devorar o filho. Para isso ele se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. É assim que vemos no versículo 4. Isso mostra que o propósito de Satanás é destruir Cristo Jesus. É o que a gente pode ver nas Escrituras desde o Éden até a cruz. Se olharmos com atenção a história da revelação, claramente vamos ver a perseguição ao descendente da mulher desde o Éden. Depois da queda do homem, Deus prometeu um descendente para a mulher que pisaria a cabeça da serpente, ferindo e matando-a. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi assim que Deus falou para a serpente. O descendente, a serpente tem inimizade com a descendência da mulher, ou seja, com todos os crentes, e particularmente com o descendente da mulher, que é Cristo Jesus, que viria para ferir sua cabeça. Quando a gente olha, a história vai sempre mostrando a serpente tentando devorar a semente da mulher.
Primeiro, Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão Abel. Pronto, não tem mais nenhum varão descendente. Só que nasceu ao primeiro casal Sete, mais um filho. Aliás, o nome Sete quer dizer descendente. E assim, a descendência de Sete prosseguiu. Mas ela quase é destruída quando resolveu casar-se com as filhas de Caim, com as filhas do homem. E ela ruma para a destruição, porque não havia mais nenhuma distinção entre o povo de Deus e os ímpios, e Deus vai mandar o dilúvio. Mas uma família há que é salva, a de Noé. Em Gênesis 6 nós lemos assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. É o versículo 12. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Toda a humanidade foi destruída, mas restou ainda uma família, um descendente e seus descendentes. A seguir, a promessa do Messias foi feita particularmente a Abraão e a Sara, que teria um filho. Ele velho e ela não só idosa, mas estéril. O dragão quase venceu mais uma vez, só que nasceu Isaac, o riso daqueles que no começo não acreditaram. E mesmo quando Isaac estava para ser sacrificado, o anjo do Senhor, Cristo Jesus, apareceu para salvaguardar o seu próprio nascimento segundo a carne. E ele diz a Abraão: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isaac era um símbolo de Cristo, mas era desta linhagem que viria o Cristo, que haveria de este sim ser sacrificado, porque Isaac não foi. E, embora a esposa de Isaac mais tarde, Rebeca, também fosse estéril, o Deus da promessa realizou um milagre e ela concebeu. A promessa perdurou na descendência de Jacó, Israel. Então veja quantas ameaças. Caim e Abel no Éden, a descendência de Abel se perdendo e vem o dilúvio, Abraão velho, Sara estéril, Rebeca estéril, e Deus continua, mesmo que estivesse iminente o rompimento com a descendência. E quando o povo de Israel estava no Egito, há uma ordem do faraó para que esse povo não ficasse tão forte quanto era. Foram primeiro subjugados como escravos e depois mandaram matar todos os meninos. Se queriam que o povo se reduzisse, era mais fácil matar as mulheres que não teriam mais filhos. A natalidade seria menor. Mas por que matar os meninos? Porque a perseguição é contra o descendente varão da igreja, da mulher. E mesmo no deserto, Israel quase foi destruído quando abandonou o Senhor para servir o bezerro de ouro. Moisés, que era uma figura do grande mediador Cristo Jesus, intercede e a promessa prospera. Em Êxodo 32 nós lemos assim, versículos 7, 10 e 13. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Mas Moisés diz assim: Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Moisés estava confiado na aliança que prosseguiu. Aquela geração, sim, toda se perdeu no deserto,
durante 40 anos. Uma outra entrou em Canaã. Da tribo de Judá, Deus escolheu então a família de Davi para a continuidade da promessa. Olha o que Davi ouve do Senhor, segundo Samuel 7, de 12 a 16. Quando teus dias se cumprires e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Veja que não estava se referindo a Salomão, que ia edificar o templo, mas de Cristo Jesus, com a casa e o trono para sempre. A ponto de Davi cantar assim o que recebeu de Deus: farei durar para sempre a tua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Pedro, pregando na igreja nascente ali no Novo Testamento, diz assim no meio de seu sermão, que encontramos em Atos capítulo 2. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós, hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então veja, desde do Éden até Davi, a ameaça. E olha que Davi, o dragão se voltou contra Davi, através de Saul. Saul está várias vezes atormentado por um espírito maligno, como a gente lê em 1 Samuel 16,14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E, dirigido pelo espírito maligno, 2 vezes Saul tentou matar Davi sem sucesso. Uma dessas está explícito essa inimizade do maligno. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Este estava sentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém este se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Então veja como o dragão estava ali à cata do descendente da aliança prometida agora e ratificada mais uma vez com Davi. E não só isso, a própria linhagem real davídica, as gerações, passou por iminente destruição algumas vezes. Primeiro, a usurpadora Atalia, que era filha de Jezabel e Acabe, ímpios de Israel, do Reino do Norte. Atalia destruiu toda a descendência real. O segundo livro de Reis, capítulo 11, começa exatamente assim. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real.
Pronto, está aí a vitória. Mas não é isso, porque quando continuamos a ler o texto, diz assim: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Parece que o maligno conseguiu, o dragão está ali. Tempos depois, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Estava ali novamente a aliança. Ela nunca foi rompida e o descendente da mulher, o descendente de Sete, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, ainda havia de vir. Mais tarde, outra vez o reino do norte, Israel, se aliou desta vez com a Síria contra Acaz, rei de Judá, para colocar no seu trono um rei estrangeiro. É o que lemos no relato do livro dos reis. E é repetido em Isaías 7. Eu leio Isaías 7, de 1 a 14, para os irmãos. Sucedeu, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Assíria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora, sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, também como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no seu trono, reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se o não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então veja, quando estava quase sendo acabada a linhagem de Davi, a promessa de novo do Deus conosco. Mais tarde, um outro descendente, Ezequias, que tinha sido abençoado por Deus e livrado dos seus inimigos, adoeceu mortalmente. E faz uma oração de autoexaltação, falando: eu fui tão certo, eu sempre andei nos teus caminhos, eu sempre estive diante de ti, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz outro. Mas a resposta de Deus é assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti
e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Veja, embora a oração dele fosse arrogante, Deus atendeu não por causa da oração em si, mas por causa da aliança que ele fez com Davi. Se Ezequias tivesse morrido ali, ele não teria seu filho descendente, porque 15 anos depois, Manassés, que começou a reinar, tinha 12 anos. Deus foi fiel à sua aliança e quando estava quase sendo rompida de novo, ele continua com a promessa: cura Ezequias, livra das mãos dos seus inimigos para isso. Tempos depois, a igreja no cativeiro, nos dias do rei persa Assuero, a investida do dragão vem de novo, através do conselho do perverso Amã, um assistente do rei, para que o rei decretasse que todos os judeus fossem mortos em toda a terra que os judeus haviam sido espalhados. E seguindo a influência de Amã, o rei Assuero faz o decreto, sela com o seu anel, coisa que então nem ele mesmo poderia revogar. O povo de Deus jejua, Esther jejua, as escravas de Esther jejua, ela arrisca a sua vida, vai até Assuero, que na véspera deste jantar, quer dizer, chama para um jantar e ela é atendida. Nas vésperas desse jantar, Assuero, com insônia, vai ler o livro dos grandes feitos dos persas e encontra ali um judeu que salvou a sua vida. E aí tudo se inverte. Assuero não podia fazer mais nada, mas ele resolveu fazer um outro decreto, dando poder e autoridade para os judeus se defenderem contra os seus inimigos, se possível até matá-los, para que eles não fossem mortos. E isso acontece e o povo judeu continua. Por fim, o dragão investiu contra o próprio Deus menino. Quando magos foram adorar Jesus, já com mais ou menos 2 anos de nascido, procurou o rei dos judeus, onde ele está. O rei Herodes ouviu dos doutores da lei a explicação, que era em Belém. Os magos vão para lá, mas saem por outro caminho. Deus adverte José, que foge para o Egito. E Herodes manda matar todos os meninos de Belém e todas as cidades dos arredores até 2 anos de idade. De 2 anos para baixo, todos os meninos foram mortos, na expectativa de matar o descendente da mulher. Veja que o dragão sempre se voltou contra Cristo, o descendente prometido, o descendente da mulher da igreja. A morte do Salvador na cruz, por fim, era a aparente derrota, mas foi a vitória. A vitória sobre o pecado e depois, e ali o inimigo, os poderosos malignos foram expostos à vergonha, como Paulo escreve aos Colossenses. Eu leio para os irmãos Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo tirou toda a condenação nossa, despojando os principados e a potestades. Quer dizer, o diabo, o acusador, não tem mais poder nenhum para nos acusar. Foi despojado. E mais, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que este era o plano do dragão. Então o filho, diz o versículo 5 de Apocalipse, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo subiu ao céu, foi entronizado. Aqueles que se opõem a eles serão tratados com vara de ferro. Assim
é a abertura do que está por trás dessa perseguição à igreja. A perseguição, antes de tudo, é contra Cristo. O mundo nos odeia porque primeiro odiou a Cristo. A igreja consegue ver isso. Ela está guardada, gloriosa. Cristo nunca foi devorado pelo dragão. O Filho veio e agora está no céu e reina. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai bendito, graças te damos pela tua aliança. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por mais que os inimigos tenham ido contra a promessa tua na aliança, nunca, Senhor, eles venceram. E nessa segurança nós temos certeza que o cumprimento da tua aliança com a volta de Cristo se dará. E nós, ainda que andemos no deserto, estamos protegidos por todo o tempo que estamos vivendo até que Ele volte. Que o Senhor assim nos guarde com alegria, confiança, certeza de fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Continuem lendo o capítulo 13, que nós tratamos dele no nosso próximo estudo.